Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da apreensão do avião do Maduro, né, que foi feita na República Dominicana por ordem dos governo americano e justamente como forma de indenização por ações contra o Maduro, tá? E isso daqui foi usado pelo Elon Musk para exemplificar o que ele pode fazer também com o governo brasileiro, né? Na verdade, isso aqui foi mais um exemplo gráfico mesmo da coisa, porque se o Elon Musk entrar com ação contra o governo brasileiro, né, exigindo dinheiro que foi retirado ilegalmente da Starlink, né, ele pode fazer muito pior do que isso, né? O avião é o de menos no final das contas. E de qualquer forma, eu não acho que isso seja uma coisa que se resolveria rápido, tá? Pode o Elon Musk entrar com uma ação exigindo indenização do governo brasileiro pela ação ilegal, pela tomada de dinheiro da Starlink do Brasil? É lógico que pode, existe evidentemente precedente para isso, né? Mas é um caminho muito longo. Neste momento, o governo brasileiro ainda é tratado pelos Estados Unidos como um governo democrático. Eu acho que já está na hora de acabar com isso. Mas, assim, existe um processo para se chegar neste ponto, né? A Venezuela, a Rússia e tantos outros governos que já receberam sanções americanas são governos exatamente que já são classificados como ditaduras abertamente lá nos Estados Unidos. Então tem todo um processo para isso. E por isso que eu falo que isso pode acontecer com o Brasil, tá? O que o Elon Musk falou não é totalmente impossível, não. Não é algo rápido, depende do Trump ganhar agora em novembro. Mas é uma coisa que pode perfeitamente acontecer. Já está mais do que claro para todo mundo que não estamos mais num regime democrático natural, estamos num estado de exceção aqui no Brasil, né? Então, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Comuna Anarcofatista, Largados e Taxados e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia normalmente não despertaria tanta preocupação, porque vamos combinar, um avião presidencial desse não é um valor tão grande assim, perto de tudo que a Venezuela deve para os Estados Unidos, mas esse caso aqui se tornou um caso maior justamente por conta do que o Elon Musk falou, né? O Elon Musk sugeriu que pode confiscar o avião presidencial brasileiro em alguns países do mundo, né? Vamos entender o alcance dessa história toda aqui. A história toda é assim, primeiro, o caso do avião venezuelano, né? A Venezuela já é considerado um país, uma ditadura pelos Estados Unidos, já tem uma série de sanções contra vários membros do governo do Maduro. Então, em algum ponto, os Estados Unidos começam a ter sanções de bloqueio de bens, e qualquer país que esses bens estiverem é obrigado a bloquear esses bens para não se indispor com os Estados Unidos, né? A verdade é que aquilo que eu te falo para vocês, os Estados Unidos não é o país dono do mundo, não é, mas ele tem um poder considerável e um monte de países considera que, olha só, é certo, a Venezuela realmente é uma ditadura, não tem por que defender a Venezuela, né? Vamos confiscar o bem aqui do ditador Maduro, né? Então, os Estados Unidos mandou essa ordem para a República Dominicana e a República Dominicana enviou esse avião para os Estados Unidos, para a Flórida, alegando violações às sanções americanas, né? Então aqui, ó, o Departamento de Justiça prendeu uma aeronave que foi adquirida ilegalmente por 13 milhões de dólares através de uma empresa de fachada e foi contrabandeada para fora dos Estados Unidos para ser usada por Nicolás Maduro e seus comparsas. Então, esse avião ele não estava no nome do governo venezuelano, mas estava sendo usado pelo governo venezuelano e dessa forma foi confiscado lá na República Dominicana. Isso aconteceu também com outro avião em Buenos Aires há pouco tempo atrás, vocês sabem disso, né? Os Estados Unidos pediu que a Argentina bloqueasse o avião de uma empresa venezuelana e, de fato, mesmo na época do Alberto Fernandes, né, governo de esquerda, também bloquearam o avião lá, não teve essa não. A Argentina, o pessoal é esquerdista, mas não é maluco, né? Segurou o avião lá. Então, esse é o fato, o avião foi confiscado e isso aqui é só um pequeno passo do Maduro, né? Muitas outras coisas podem ser confiscadas pelos Estados Unidos ali, e isso responde justamente a confiscos ilegais que o governo venezuelano fez de empresas americanas. Então, de certa forma, não é diferente do que o governo Lula, o governo PT-STF, está fazendo aqui com empresas americanas, né? Na hora que tira dinheiro da Starlink para pagar uma suposta multa da X que não tem lógica nenhuma, o governo americano, o governo brasileiro está fazendo exatamente como esses paizinhos de merda aí que estão fazendo isso, só que num grau muito menor, né?
O que aconteceu aqui foi confisco, nacionalização de produtos de empresas americanas que atuavam na Venezuela, aquela história do petróleo é nosso, então vamos nacionalizar as empresas e coisa e tal. E com isso o Maduro, né, o governo venezuelano, deve um bocado de dinheiro para empresas americanas, né? Então essa coisa da apreensão do avião do Nicolás Maduro. Agora a questão toda é isso daí, né? O Musk citou essa apreensão do avião do Maduro e diz que buscará também bloquear ativos do governo brasileiro. De novo, isso é possível? Sim, é possível, e ele tem toda a razão do mundo, né? O governo brasileiro está claramente agindo de forma ilegal, né? As ordens ilegais do STF, que antigamente eram ordens ilegais apenas sobre cidadãos brasileiros, fizeram ordens absurdas contra um monte de gente sem lógica nenhuma, só que agora começaram a subir a escala, estão fazendo ordens contra empresas americanas, né? E aí, neste momento, a situação pode, de fato, ficar ruim. E lembra, o X é só o primeiro passo, tá? É o que eu falo para vocês, a ditadura não tem limite, a ditadura vai sempre crescendo, ela sempre se sente ameaçada por qualquer crítica, entende qualquer crítica como um ataque e vai só piorando a situação. O X foi o primeiro. Depois vai vir os outros também, Meta, WhatsApp, a Venezuela já fez isso, já bloqueou o WhatsApp, bloqueou Meta, bloqueou não sei o que lá. A tendência é vir o resto do pessoal também fazendo esses bloqueios malucos, né? Então, de novo, é possível que seja feito esse tipo de bloqueio? É possível sim que o Elon Musk entre com uma ação na justiça americana, alegando que o governo brasileiro ilegalmente confiscou fundos de forma contrária à própria Constituição brasileira e pode tomar uma medida desse tipo de retenção de dinheiro brasileiro. Só que, no caso do Brasil, ele não vai precisar nem tomar avião, tá? Isso aqui foi um outro exemplo mais gráfico que o Elon Musk quis colocar, né? Mas a verdade é que ele não precisaria nem pegar avião, porque a maior parte das reservas brasileiras em dólar está nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, o governo americano simplesmente emitiria uma ordem, como foi feito com as reservas russas, né? Aí você fala assim, por que o Brasil está nos bancos, está botando as reservas em bancos americanos e europeus? Que absurdo, tirem as reservas imediatamente de lá. Meu amigo, aí que o Brasil arrisca perder essas reservas mesmo, tá? Porque, lembra, nenhum banco no mundo tem coragem de manter reservas grandes em dólar sem a bênção dos Estados Unidos. Por um motivo muito simples, porque aí os Estados Unidos poderia simplesmente sancionar este banco. Então vamos supor, o Brasil vai pegar as reservas dele e vamos botar no Banco do Brasil. E pronto. E o Banco do Brasil pode ser sancionado pelos Estados Unidos e vai quebrar imediatamente, porque essas reservas não vão poder ser negociadas com ninguém sem desrespeitar bloqueios americanos. Então nenhum banco no mundo é maluco de manter grandes reservas contra ordens judiciais americanas. Até a China, tá? A China, que em tese é inimiga dos Estados Unidos, que é dos BRICS, não somos dos BRICS, uhul, BRICS, 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 vamos fazer um mundo multipolarizado e coisa e tal, né? Os bancos chineses estão cortando relações com empresas russas, por quê? Porque estão ameaçados de sofrerem sanções americanas, né? E é a situação em que você tem que escolher entre morrer ou brigar com seu amigo, né? Os bancos chineses querem brigar com os russos? Não, estão ganhando dinheiro com os russos são amiguinhos. Mas as duas umas, ou você morre ou você briga com seu amigo. Você briga com seu amigo, né? O que os bancos chineses estão fazendo. O que o Lula pode fazer? Pode pegar esses dólares e depositar na Rússia. Não, olha só, as reservas brasileiras na Rússia. Aí, agora está protegido, né? Não, meu amigo, aí o Putin vai pegar as reservas todas, vai dar uma banana pro Lula e acabou nossas reservas todas imediatamente, né? É o que eu falo para vocês, não tem alternativa. Essas reservas internacionais brasileiras estão nos Estados Unidos e tem que ficar lá, não tem alternativa. É o menos pior é ficar lá. E o governo Lula, o que ele tem que fazer é botar a violinha dentro do saco e entender que ele não pode tomar decisões ilegais. É isso que o STF tem que entender. O que tem que ser mudado é isso, né? A lei é a lei. Se passar uma lei no Congresso e o STF tomar uma decisão com base nessa lei, aí é outra história. Mas, enquanto não tem lei do Congresso e o STF continua tomando decisões com base no fantasma da lei das fake news, né? O Alexandre de Moraes tem feito isso, tem tomado um monte de decisão de coisas que estariam no projeto das fake news. Só que o projeto das fake news não foi aprovado, não virou lei, então ele não pode tomar essas decisões, né? Então ele abre esse flanco enorme para esse tipo de ação, né? E de novo, não acredito que seja rápido isso, não aconteceria rapidamente, e seria fundamental também ter um executivo americano alinhado aos interesses do Elon Musk.
Lá nos Estados Unidos, até as empresas do Vale do Silício já estão indo para o lado do Trump, justamente porque já viram que ele vai ganhar essa eleição, né? Então a chance dele ganhar é muito grande, e aí sim essas coisas podem caminhar de forma bastante significativa por lá e podem afetar aqui no Brasil também. Eu quero ver quem vai ser o corajoso de manter briga com o governo americano aqui no Brasil, né? Outra coisa importante também, mas isso daí vai prejudicar o Brasil, não vai prejudicar o Alexandre de Moraes, não vai prejudicar o Lula, vai prejudicar o Brasil. Embora quem tenha feito a lambança tenha sido o Alexandre de Moraes, tenha sido esses canalhas ditadores do STF, quem ia pagar por isso seria o povo brasileiro. Infelizmente isso é uma realidade, tá? É isso que acontece mesmo. Lá na Rússia, o povo russo está pagando pelas lambanças feitas pelo Putin. Infelizmente é isso que acontece mesmo, e vamos todos nós pagar por essa lambança feita pelo Alexandre de Moraes, né? Agora, o governo brasileiro continua com o direito de regresso contra o Alexandre de Moraes. O que é direito de regresso? Se, por exemplo, a sua companhia ela é processada por algo que algum funcionário fez e que causou prejuízo para outra pessoa, a sua companhia tem que pagar a essa outra pessoa, independente do funcionário, porque é funcionário seu, né, ele cometeu erro, então é responsabilidade sua, você tem que pagar a indenização. Mas você tem a ação de regresso, ou seja, você pega essa ação e processa você, o seu funcionário, e ele pode ser obrigado a repor esse prejuízo da empresa nesse caso, né? E o governo brasileiro pode fazer isso com o Alexandre de Moraes. O governo brasileiro pode abrir uma ação regressiva contra o Alexandre de Moraes, forçando ele a pagar esse prejuízo que ele causou, porque é um caso clássico de imperícia, imprudência e incompetência de forma geral, né? Um juiz não pode jamais julgar fora da lei, sem ter uma lei que apoia aquela decisão. Então está mais do que óbvio que o Alexandre de Moraes é responsável por esse prejuízo e pode ser cobrado dele. Então, a dica para o Xandão é, Xandão, aprenda como é que funciona a VPN, aprenda como é que funciona o Bitcoin, como é que você pode botar seu patrimônio em Bitcoin, porque se você tiver contra você o Estado americano e o Estado brasileiro, e de novo, não é coisa para agora não vai ser agora que isso vai acontecer, né? Nesse momento o STF todo cheio de esquerdista não vai fazer nada contra o Alexandre de Moraes. Mas 2027 está vindo aí, pode ser que a eleição de 2027 já tenha alguns impeachments de ministros do Supremo, mais alguns anos de governo Bolsonaro, pode ser que ele indique mais alguns ministros para o STF, e daqui a pouco, sem você nem imaginar, o Alexandre de Moraes, de repente, né, já está aposentado, já sofreu impeachment, está aposentado aqui no Brasil e coisa e tal, e precisa cuidar do patrimônio dele, porque ele vai estar sendo perseguido pelo governo americano e pelo governo brasileiro. Ele não pode ficar mais aqui no Brasil, não pode mais se livrar em lugar nenhum do mundo, não pode mais, talvez ele fuja para a Rússia, talvez ele fuja para a China, não sei, né? Ou eu acho que é melhor para ele começar a aprender o que é Bitcoin, como é que você faz para botar o seu patrimônio em Bitcoin. Isso é uma coisa que todo mundo precisa aprender a fazer, seja por causa do Alexandre de Moraes, seja o próprio Alexandre de Moraes por causa das decisões que ele está tomando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.